como sua casa pode ficar mais saudável, como sua casa pode estar com um ambiente mais leve, com bem-estar e, claro, vai trazer algumas dicas para dentro deste ambiente doméstico. Por isso, para você que está acompanhando o nosso programa, não pode perder. Ela já está aqui com a gente. Tudo bem, minha linda? Tudo Seja bem, bem-vinda novamente ao nosso programa. É um prazer estar recebendo você aqui. Gente, hoje a gente aproveita esse momento para falar que é segunda-feira. Geralmente as pessoas dizem, Alda, segunda-feira não. Por que não segunda-feira, né? As pessoas colocaram isso na mente, que tudo começa na segunda, mas nunca começa. Pode começar assim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia que quiser, né, Alda? Sim, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Quero agradecer, né, por essa oportunidade de falar desse assunto maravilhoso que é o ambiente, porque o ambiente ele nos influencia. Verdade. Independente de você observar, mas ele pode potencializar, ele pode regular a tua vida em todos os níveis, emocionais, saúde, sucesso, produzir mais. Então o ambiente é uma ferramenta importantíssima. Muito bom. E às vezes a gente está em casa e não percebe, né, que essa casa ela pode estar adoecida. Sim. E ela precisa estar saudável para que você tenha ambientes que você sinta prazer de estar, de ficar, de receber, não é isso? Porque a nossa casa é o nosso refúgio. Sim. É a nossa fortaleza, é lá onde nós abastecemos nossa energia para poder ir para o externo, para a vida, né? Então ela precisa estar bem para você ficar bem. Então, se uma casa está doente, com certeza você não vai fazer esse refazimento dessa energia. Muito bom. E aí a gente já começa logo esta segunda-feira chamando a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa de como elas podem reconhecer esse ambiente, né? Qual o primeiro passo que a pessoa tem que ter dentro de casa para ela perceber que esse ambiente precisa de um cuidado para ele estar bem e você se sentir bem dentro dele. A primeira coisa é observar esse teu ambiente. Ele tem luz natural? Esse ambiente, ele tem uma ventilação adequada, né? Esse ambiente, como é que está o teu ambiente com relação a energias eletromagnéticas? Porque hoje a gente é cercado de energia eletromagnética por conta de computadores, de máquinas elétricas que a gente tem em casa. Isso tudo vai criando esse campo. A própria energia elétrica, as tomadas, tudo isso aí, hoje a gente vive arrodeada desse campo eletromagnético. Sim. E isso vai impactar. Outra coisa, se tua casa é uma casa que está precisando de manutenção, tipo, está com problema de vazamento, problemas de umidades na parede, né? Lodo, boloso na parede, tudo isso está indicando que essa casa está doente. Entende? Tem problema de lâmpada queimando, muita lâmpada queimada. Então, você já tem que... Isso aí são sinais que a casa dá. Porque a casa, o ambiente, ela vai refletir o que está dentro. Então, ela é uma ferramenta poderosa para você perceber como é que eu estou. Então, cada coisa que se apresenta na casa tem algo para te falar. Então, o primeiro ponto, e se aqui eu conseguir passar isso, sim, é você observar a tua casa, porque a tua casa tem uma alma, ela é viva. Para na tua casa e observa. Onde é que tem alguma coisa que não está no lugar? Tipo, aquele quartinho da bagunça, não tem um quartinho da bagunça? Então, se você tem um quartinho da bagunça, você tem que se fazer essa pergunta. Qual é a função desse local, desse espaço? Através dessa função, você vai começar a vir as questões. Então, digamos que o quarto da bagunça seja o teu quarto. O quarto fala exatamente do teu eu mais profundo. O quarto fala da tua intimidade, fala do teu relacionamento com você mesmo, fala da tua autoestima. E o quarto também fala de quê? Do amor, do casal. Então, se teu quarto não tá legal,
Algo não vai Algo bem. na relação não está bem. Ou algo da relação minha comigo mesmo não está bem. Então, guarda-roupas bagunçados, né? Como é que anda a tua roupa, as tuas roupas? Porque a roupa fala das nossas personas, né? Então, que tipo de roupa eu estou usando? Como é que está o estado da minha roupa? Então, são essas nuances, essas coisas que a casa vai nos falando, porque a casa é uma grande mensageira para mostrar exatamente como é que nós estamos. Muito bom você falar sobre isso, porque a gente começa a chamar a atenção para objetos quebrados, espelhos quebrados, algo que não tem mais utilidade. Olha, você já começou logo, ela entrou aonde? Na intimidade do casal. E aí a gente vai, quando eu imagino uma casa, a primeira coisa que vem na minha mente, por incrível que pareça, é da sala para a cozinha. Primeira coisa que vem na minha mente, tipo assim, porque a gente recepciona as pessoas, né? E geralmente a recepção é da sala para a cozinha. E aí a gente precisa observar todos esses detalhes. Você falou de algo tão profundo que é o quarto da gente, porque realmente tudo começa com a gente. Primeiro conosco, depois com os demais. E aí, olha, tem uma... Que legal. E o interessante, porque tudo é um campo de informação. Sim. Por que eu fui exatamente... Achei interessante. Para esse lado do casal e lado não só do casal, mas... Dos filhos. E da nossa intimidade. Sim. Porque assim, não tem como eu ser uma boa pessoa, uma pessoa que vou contribuir com todos, se eu não cuidar de mim. Não tem como eu amar alguém se eu não me amo. Verdade. Então, o que a gente faz às vezes? A gente cuida da sala, porque a sala fala do social. Sim. A cozinha também é uma coisa interessante, porque na casa existem pontos na casa que são importantíssimos, que são os pilares que sustentam. Sim. O quarto é um pilar de sustentação. Mas assim, às vezes, se eu dou muita ênfase para a sala, o que eu estou querendo dizer? Eu estou cuidando só do externo. Sim. E eu estou esquecendo do principal. É só da fachada, entende? Entendi. Então, é voltar exatamente para ver como é que anda meu quarto. Porque é através do teu quarto, dessa coisa de você estar bem com você mesmo, que você vai poder contribuir de forma melhor possível com as outras pessoas, com você e com as outras pessoas. Muito né? bom, maravilhoso. E aí a gente chama atenção para esses pontos. Nós temos para quem mora em apartamento, nós temos a sala, temos os quartos, a cozinha e o banheiro, né? Existem outras pessoas que vivem também dentro de uma casa e tem a parte do quintal, tem a parte externa, condomínio também, todos os ambientes são importantes. Eu queria que a gente já começasse a falar como a gente pode, você já começou falando do quarto, observar roupas, observar aquele ambiente, como a gente pode deixar esses ambientes saudáveis de uma forma que a gente perceba o que pode estar, o que não pode estar. Por exemplo, papéis. É uma das coisas que a gente observa muito dentro de uma casa. Embalagens, coisas que as pessoas são muito apegadas. Tem gente que é muito apegada a isso. Então, você está me trazendo aqui que uma das coisas que vai bloquear a energia é exatamente o apego, o acúmulo. O acúmulo, se eu começo a acumular, eu vou bloqueando a energia, porque a energia, ela é para fluir. Se você tem muitas coisas paradas, com muito tempo, ali você vai bloqueando e ali vai bloquear a tua vida em algum ponto. Olha que interessante. Entende? Então, assim, a casa, ela está o tempo todo te mostrando. A casa, ela tá te mostrando aqueles padrões que você tem e que você precisa olhar como é a vida. A vida vem assim, ela vem com as repetições, ela vai te mostrando, você tem coisas na tua vida que vai repetindo. E aí para quê? Para você aprender e para você se transformar e evoluir. A vida não desiste da gente, tá o tempo todo mostrando. Às vezes mostra na casa, você tá ali acumulando. Por que você está acumulando? Geralmente, esse perfil de acumuladores fala de quê? Fala da escassez, que é o medo, né? Da falta, né? De faltar e você vai acumulando, que é como se fosse uma segurança. Fala também da questão das carências. Então, às vezes, você tem problema de relacionamento, você se sente um vazio
E aí você vai comprando, acumulando, juntando aquilo ali, porque aquilo te dá uma certa segurança. Uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Então, assim, uma casa também que está doente é uma casa que está cheia de acúmulos. Então, não tem como ser uma casa saudável se está cheia de coisa. Então, você tem que estar atenta. Acumulou. Por que eu estou acumulando isso? Então, vai dar um jeito de transformar isso, de começar a usar, porque isso vai trazer prejuízo para a tua vida. Então, vamos lá. Você falou, olhando para as imagens que a gente tem, você falou do ambiente em termos de iluminação, em termos de vazamentos, quebras, enfim. Algumas coisas que muitas vezes você não vai lá para organizar. Ambientes que acabam, de uma certa forma, queimando muitos eletrodomésticos. E quando queima, você tá. É interessante porque a casa, primeiro, ela vai adoecendo, que é para dizer, se você não cuidar, você vai, né? Então, a parte elétrica fala exatamente da nossa mente, do nosso mental. Então, às vezes, as lâmpadas começam a queimar, começou a queimar, tem que ter cuidado. Às vezes, a gente diz, isso aí não... Outra coisa, se queimou, tem que trocar. Porque o que é a luz? A luz fala o quê? Do nosso brilho, da gente entender que somos luzes, né? Então, se começa a queimar a lâmpada e você vai deixando, o que significa dizer que a escuridão está se aproximando? Você está se fechando. Então, a casa tem que ter luminosidade, mas principalmente a luz natural. Porque uma casa que o sol entra, não tem como ter tristeza, não tem como ter depressão. E às vezes você vê pessoas que nem abrem as janelas, verdade, que quer ficar com as portas fechadas. O que significa isso? Significa que dentro dela já está o processo, naquele processo de depressão. E aí, nesse momento, são pontos que você vê dentro do teu ambiente que, de uma certa forma, estão também sinalizando para você. E aí a pessoa já tem que começar. Como é que a gente pode ajudar as pessoas com esse método saudável? Você já deu alguns pontos. O método saudável é exatamente esse. É observar, porque o método saudável ele tem como base o padrão a natureza, o que é natural. Então, tudo que é natural, que você está caminhando, tendo uma vida que está próximo da natureza, você já está no caminho para ser saudável. Então, uma casa... deixar a casa, abrir as janelas, as portas. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu abro tudo. Entendeu? Deixa esse sol entrar, né? A questão da limpeza é fundamental. Casa limpa, uma casa limpa é uma casa saudável. Agora, com relação à limpeza, eu tenho que falar algo aqui. Você pode ser uma pessoa que limpa a casa está limpa, mas você pode estar se contaminando com essa limpeza, porque dependendo dos produtos que você vai usar, se for produtos muito químicos, né, vai trazer problemas de doenças, questão respiratória, de pele. Então, olhar os produtos, tentar comprar o mais natural. Tipo assim, eu uso na minha casa muitos chás, que é ervas para limpar a casa. O vinagre, o bicarbonato, nada, eu praticamente eliminei qualquer produto, esses produtos mais fortes. E hoje dá para você fazer uma boa limpeza e gastando bem menos. Sim, porque a gente tem que se preocupar também. Tudo que você vai consumir, você tem que se perguntar, isso é bom para mim e é bom para o todo? Porque existe nossa casa maior, que é o planeta, que nós não podemos esquecer. Aqui eu vim falar desse primeiro passo, que é cuidar da nossa casa. Qual é a nossa primeira casa? Nosso corpo. Depois vem a casa física. E aí, quando eu cuido disso, eu vou ampliar e começar a ter consciência da casa planeta. E isso, de uma certa forma, incluindo todos da família. Sim. Cada um fazendo a sua parte, isso é muito importante, sabe? Às vezes, você se sobrecarrega com tudo. E é interessante que dentro de uma casa você coloque tarefas para todos. Mas essa coisa de ficar com muita coisa é um padrão aí de ser controladora, né? Então, claro que porque você não pode transformar ninguém, você pode dar o exemplo e fazer. E quando você melhora, quando você se trabalha como pessoa, essa energia, ela vai exatamente... Muito bom. Transformando. Então, eu já falei aqui da limpeza, da iluminação, já falei aqui
da ventilação, porque, olha, você imagina, tem lugares, porque esse método Casa Saudável não é só casa, sim, é qualquer ambiente. Então, geralmente, os ambientes de trabalho, você chega, não tem uma janela. Um ambiente desse está doente, porque ele não tem como renovar a energia. Porque o ar entra, mas não sai, então tem que ter... Quase todas as empresas são muito assim, né? É muito raro você ver realmente empresas que têm ambientes abertos. E eu quero parabenizar aqui esse estúdio, porque eu estou impressionada como eu gostei, achei que a energia gostosa. Eu percebi. Entendeu? Que ela chegou, que ela se sentiu bem no ambiente. Por quê? Porque tem uma luminosidade natural que entra, né? Naquela coisa... abafada, né? É bem leve, né? Deu pra perceber que não tem muita coisa. É um estúdio realmente... As pessoas mais importantes estão aqui, junto com a gente, né? Sendo entrevistadas por nós. E a gente sentiu que você se sentiu bem dentro do ambiente e a gente fica feliz também de você trazer essa energia boa. Por quê? Porque nós estamos aproximando de um feriado grande, né? E muitas pessoas não vão viajar, muitas pessoas vão ficar em casa. E eu acho que esse é o momento da gente trazer esse método que você está trazendo para dentro de casa. Quando eu falo família, é porque muitas vezes só você sabe o que você pode mexer no seu quarto, né? Uma mãe sabe de vários pontos, mas tem algumas coisas que já são muito suas, já pertencem muito a você. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, né? O casal dentro do quarto, né? As próprias limitações, mas também a conversação, entender o que é legal, o que não é. Essa história das lâmpadas, essa história do ambiente, fazer aquela limpeza, de utilizar. Tem muita gente que tem itens dentro de casa que não tem o prazer de dizer, hoje eu vou usar uma caneca. Você sabe que antes eu tinha esse costume de pegar todas as canecas que eu tinha, porque eu gosto de canecas, e deixar ali. Hoje não, eu já tenho o prazer de apreciá-las, né? De apreciá-las, de poder utilizá-las. Isso também influencia. Tem gente que não usa toalha, tem toalha nova, fica guardando. Tem muita coisa. E o que isso fala? Se eu compro e guardo e não quero usar, eu vou deixar só para as visitas, está falando exatamente do teu merecimento. Porque a gente pensa que o merecimento é algo que alguém vai nos dar. Não, o merecimento começa quando eu começo a olhar para mim, eu mereço o melhor. Então, aquelas pessoas que guardam precisam realmente olhar para isso. Por que eu não estou achando que eu mereço? O meu melhor é só para o outro? Não, o meu melhor primeiro é para mim, depois eu compartilho com o outro. Então, sempre assim, não é egoísmo, porque às vezes as pessoas acham, né, que gostar de si é um egoísmo. Não, eu só posso gostar do outro se eu gostar primeiramente. Verdade, isso é até faz então, parte usar, tipo assim, eu uso tudo, eu não nada para guardar. Então, primeiro, eu tenho que usufruir. E claro que se eu receber uma visita, eu vou ter todo um prazer, né, de compartilhar o meu melhor com a pessoa, né, mas tem que ser usado, né? Outra coisa, uma casa saudável é uma casa que ela tem circulação. Ela não pode estar entulhada de móvel. E a gente pode observar isso numa casa, se a casa realmente está fluindo a energia, quando você entra na casa e não tem nada barrando a tua entrada. Uhum. Se você precisar desviar, significa dizer que ali vai ter bloqueio de energia, a energia não vai fluir. Porque a energia na casa é a energia vital que sustenta aquela casa. Então, aquela energia, ela também fala da nossa energia, que nós temos a energia vital. Então acaba que o menos é mais. Sim, né? Então deixar ambientes, né, que dê para a pessoa circular, andar sem nenhum atropelo. Não ter na entrada da porta, que é outro ponto importante de uma casa, de um ambiente, a entrada, porque é onde entra a energia, a prosperidade, tudo de bom entra pela porta, que é um portal, a porta principal. Então, não ter nada esbarrando nessa porta, né? Assim que você entra e já tem algo assim que impeça, né? Isso é importante. A distribuição dos móveis, né? Importante. A questão das alturas dos móveis também. Tudo isso vai trazendo uma informação. Então, se você tem móveis que são muito altos, você está com essa energia do masculino muito ativa. E uma casa saudável é uma casa que
tanto o masculino como o feminino Estão fluindo. estão fluindo. No quarto de casal, muitas vezes o quarto de casal, ele tá mais para uma energia do que para outra. O quarto de casal tem que ter a cara do casal, tem que ter as duas energias, né? O quarto tem que ser um lugar aconchegante. Outra dica aqui que eu vou dar, quartos de casais muito branco, frio, cinza, não é adequado, porque não tem... Porque o quarto de casal, ele tem que ter essa intimidade, tem que falar de paixão, né? Tem que ter cor. Tem que ter cor. E a cor aqui também, uma casa saudável é uma casa que tem cor. Necessariamente, a cor não precisa estar nas paredes, mas tem que ter um toque de cor. Porque móvel. Cores fala de quê? De vibração. Cada cor é uma vibração. Então você pode usar a cor para potencializar a tua vida no ambiente, você mesmo usando a cor, porque cada cor fala de algo, né? Para a tua saúde também. Então, é uma coisa... O que falar, Alda, de plantas dentro de casa? Plantas é simplesmente colocar plantas naturais. Plantas permanentes ou artificiais não fazem efeito, só lembra para você da natureza. O que vai realmente aumentar o fluxo vital da tua casa são as plantas. Mas as plantas também, os tipos de plantas vão influenciar ou não? Eu dentro de casa, tipo assim, eu não aconselho ter plantas de espinho, porque o espinho fala de quê? De agressividade, fala de uma... Não, aqui é uma proteção. Então fora, no jardim, tudo bem. Dentro de casa eu não aconselho, né? Mas no geral, o importante também, quando você vai ter plantas dentro de casa, é observar se aquele local que você coloca a planta é adequado. Porque toda planta precisa de luminosidade, sem luminosidade não tem como a planta ficar. Sim. Às vezes não precisa do sol direto. Tanto é que tem as plantas adequadas para dentro de casa, né? E tem umas que até aguenta ficar um pouco mais na sombra, total, né? Mas no geral precisa. Muito bom. O primeiro passo, né, para você lembrar é o cuidado que você tem que ter com os ambientes que você vai ficar, que você passa mais tempo também, ou que você tem o prazer de descansar. Porque o quarto é o que é o fundamental, Sim. que é o tempo que você mais passa. Então o quarto, outra coisa que é importantíssima, a questão da acústica. Porque se não tiver uma acústica boa, você não vai dormir bem. Você precisa dormir bem. Então, como é que você vai perceber se esse quarto tá adequado? Ventilação desse quarto, a luminosidade desse quarto, a questão do barulho. Se você não está dormindo bem, tem algo no quarto que não está adequado. Que está incomodando. Que está incomodando. A questão dos lençóis, as roupas de cama, o ideal é que seja o mais natural possível, nada sintético, porque isso aí vai ter problema, não é saudável. Olha só que Nós interessante. porque vamos nos afastando da natureza. Quando nós nos afastamos da natureza, nós vamos nos adoecer. Muito bom. E aí, outra coisa que não é bom, mas que às vezes a gente precisa, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado não é uma coisa boa para o ambiente. Mas como a gente precisa, mora num lugar e realmente a arquitetura, principalmente nossa, não valoriza muito essa questão da ventilação. Sim. Aí o lugar é quente, termina a gente tendo que usar os ar-condicionado. Mas a planta vai servir para isso. O quarto você pode botar a planta. Você sabe que eu nunca ouvi ninguém falando. Eu já até mexi nessa história aqui dentro do programa, mas sempre tem alguém desvia a conversa. E você agora falou. Você pode planta botar dentro do quarto. Pode botar, tipo assim, meu quarto tem planta. Agora, claro que tipo de planta? Meu quarto hoje eu tô com uma planta que eu sempre vou trocando. Sim. Então a Zamioculca, que é excelente. Para quarto? Para quarto, por quê? Porque ela aguenta ficar num lugar com ar-condicionado, porque também tem isso, né? Ela aguenta ficar num local que não precisa de muito. Tem que ter luminosidade. Sim, sim. Mas pode ficar. A jiboia dá certo no quarto. Também tranquilamente. Nunca imaginei que a jiboia dá certo. Então, o que é que a planta faz? A planta, ela vai purificar o ambiente. Ela, além de aumentar a energia, ela vai, no caso do ar-condicionado, vai fazendo uma limpeza, porque o ar tem que estar limpo para você respirar. Então, se você tem planta no quarto, você vai dormir melhor. Entende?
quem tem ar-condicionado no quarto tem que estar abrir bastante a janela exatamente para ir renovando. E aí né? a gente chama a atenção das pessoas relacionado a mofos dentro dos ambientes, né? Tem gente que não percebe esse tipo de coisa. Um ambiente que tem mofo não está saudável. Tá, e o que é que o mofo fala? Porque tem as patologias do ambiente. É muita coisa interessante. Mas se teve mofo, você tem que olhar o quê? Como é que tá as tuas emoções? Ali as águas estão paradas. Ali está falando, porque a parede fala da pele, né? E a água, tudo que está ligado à água, o elemento água, fala de duas coisas. Das emoções e do financeiro. Então, deu mofo. O que é que significa mofo? É algo que está ali parado e está com muita umidade, está ali e está mofando. Então, a primeira coisa é limpar, tem que arejar esse quarto, tem que se perguntar o que é na minha vida que está assim, que está já mofado, que eu preciso liberar. Muito interessante, gente, são muitas dicas para você deixar esse ambiente. Para a gente finalizar essa conversa gostosa aqui, que eu deixei ela bem à vontade para que ela pudesse passar todas as informações. Eu queria só que você desse algumas dicas de várias que você deu para quem está assistindo o programa e que neste feriado vai ficar em casa. Você que vai ficar em casa, procure sentir a tua casa. Fica um momento, né, de sentir a tua casa. E a partir de sentir essa casa, faz uma pergunta para a tua casa. Isso não é loucura, tá? Não, tá certo. Pergunta para casa, o que você precisa? E aí veja qual é a parte, começa pela parte que está mais crítica da tua casa. Porque cuidar da casa é cuidar de você. Não tem como você ter uma vida saudável se tua casa está um caos. Gente, ó, me deu uma vontade de tomar um café na casa dessa mulher. Vamos lá, vamos combinar aqui. Muito gostoso. Primeiro, Alda, eu quero agradecer pela sua presença. Esta grande profissional é design de interiores, tá? E também terapeuta de ambientes. Então, se você deseja contratar os serviços dela, que ela faça uma visita no seu ambiente, entender melhor, porque às vezes a pessoa sozinha não consegue. Sim. Às vezes ela precisa de um apoio, precisa de um profissional. E muitas vezes, se você dá essa liberdade para você de levar um profissional até o seu ambiente, vai ser muito bom. Pode ser uma empresa. Sim. Tem pessoas que encontram dificuldade, até porque empresa é o lugar onde você lida com várias pessoas. E esse ambiente realmente tem que estar tranquilo para receber todo mundo. E aí a gente agradece de verdade pela sua presença. E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Vai lá no meu Instagram, Alda Oficial, Alda Alencar Oficial. Que lá tem os meus contatos. Muito bom, já tá até aí, né? Tá na telinha o Instagram dela para você contratá-la. Não sei como é que está a sua casa, seu ambiente, sua empresa, mas são dicas bem interessantes. E lá no Instagram também eu faço muito vídeo, dou muitas dicas. Por sinal, agora eu até fiz um Reels, né, falando exatamente qual é as limpezas que você deve fazer exatamente nesse período aqui do dia 20 de fevereiro, que iniciou até março. Por quê? Porque nós estamos no mês fevereiro e março fala das águas. As águas falam desse nosso emocional. Então, se você não limpa, tipo assim, a caixa de gordura, vai dar problema. Aquilo ali está falando de algo nosso. Se você não liga ou não limpa o ar-condicionado, que tem ácaro, tem coisa, também, tudo que a casa vai se mostrando. É uma limpeza, essa é a palavra certa. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença, seja sempre bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Eu que agradeço, e foi muito bom estar aqui e contribuir de alguma forma aqui. Contribuiu sim. Para ter um ambiente saudável. Muito bom.